Olá, bom dia, meus caros. Voltamos aqui para continuarmos a nossa aula sobre Egito Antigo, sobre modo de produção asiático. E na última aula a gente falou sobre a ideia de ausência de propriedade privada nesse modo de produção asiático e dessa ideia de escravidão generalizada. Vamos dar sequência, então, trabalhando sobretudo com o termo do despotismo oriental. Disse para vocês na última aula que o faraó, o rei do Egito, e sempre quando eu me referi a faraó, eu estou me referindo ao rei do Egito. O faraó era o título do indivíduo que assumia esse cargo mais alto dentro dessa sociedade egípcia. O faraó, ele era o cargo por ele ocupado era o maior cargo dentro dessa autoridade e colocava as outras pessoas todas sob a sua autoridade. Então, nesse sentido, os historiadores acabaram caracterizando ou definindo o estilo de poder e o estilo de comando desse faraó pelo termo despotismo oriental. Quando eu falo de despotismo, e esse é um outro conceito muito importante na área da sociologia, na área da filosofia e na área da história, e é bom que a gente já aprenda ele aqui no primeiro ano, um déspota é aquele rei ou aquele chefe da nação ou do Estado que exerce o poder de modo autoritário, de modo autoritário mesmo. Existe uma diferença entre autoritarismo e autoridade. O autoritarismo, aquele que é autoritário, ele não aceita as opiniões divergentes às dele, e acha que a última palavra sempre tem que ser a dele. Ele acha que ele tem que mandar e os outros se submeterem por completo à sua autoridade. Então essa é a ideia de déspota. A gente utiliza muito esse termo quando se refere ao absolutismo monárquico da Europa no século XVI, XVII, XVIII. Os déspotas europeus, os reis absolutistas, os reis que tinham o seu total poder. Mas esse faraó, nessa sociedade egípcia, ele também tem um poder muito grande. Ele não é só chefe do Estado, ele é também filho de Osíris, ele é também filho de Horus, ele é também filho de Amon-Ra, o Deus Sol. Então ele é uma personagem divina. Então os historiadores chamam o estilo de governo desse faraó de despotismo oriental. O despotismo oriental, então, seria esse Estado teocrático, teocracia, Deus, cracia, poder. Então, esse Estado teocrático, ele é um Estado que confunde o poder religioso com o poder político. O faraó, ele exerce as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é, ao mesmo tempo, representante político daquele Estado e o chefe maior das questões de fé, das questões de religião dentro desse Estado. Então, o Estado ele é teocrático e ele é proprietário de todos os bens. Conforme a gente viu, não há propriedade privada, permitindo aos camponeses o usufruto da terra mediante o pagamento de altos tributos. Então, pelo despotismo oriental, o faraó ele manda em tudo, manda na política, manda na religião, manda no Estado e na religião, e é proprietário de todas as terras. Permite que as outras pessoas usufruam dessa terra mediante ao fato dessas pessoas pagarem a ele tributo. Conforme eu disse para vocês, esse ponto ele destrincha justamente isso. O Estado egípcio era teocrático, ou seja, há uma estreita ligação entre religião e política, e esse Estado teocrático ele fornece as bases ideológicas. Esse termo está muito na moda, ideologia. Ideologia é o conjunto de ideias, o conjunto de crenças, o conjunto de princípios que regem o indivíduo. Então, todo ser que nasce, cresce e sai à rua ou simplesmente vive, ele tem uma ideologia.
Mesmo aqueles que dizem que não têm ideologia, têm uma ideologia, porque a ideologia nada mais é do que o conjunto de ideias que te movem. Se você fala que você não tem uma ideologia, você já está expressando uma ideia, você já está expressando um conjunto de ideologia. Então, cada pessoa ela vai ter o seu conjunto de ideias, ela vai ter uma ação baseada nesse conjunto de ideias. E o Estado egípcio e essa sociedade egípcia, ele se baseia nesse conjunto ideológico defendido por esse Estado teocrático, que legitima a ação do faraó. Então, o que faz as pessoas respeitarem o faraó? O que legitima o poder do faraó? O fato dele ser o chefe, dele ser o rei, mas, sobretudo, o fato dele ser soberano e Deus. Ele não é simplesmente um representante de Deus na Terra, mas ele é o próprio Deus. Ele é a encarnação de Horus e Amon-Ra. Ele é Deus Sol. Então, o faraó, para os egípcios, ele não era simplesmente um iluminado pelos deuses. Ele era o Deus e isso legitimava o poder dele. Isso dava a ele poder de fazer o que ele quisesse. Ele era considerado o senhor de todos os homens de todas as terras, exercendo também as funções de supremo juiz, de sacerdote máximo e de comandante. Então tudo passava por ele, a opinião final era dele e não havia quem o questionasse. Uma vez que se questionasse, não estariam questionando um homem, mas sim questionando a um Deus. Observação importante. O faraó, e isso eu já disse para vocês na nossa última aula, o faraó não exercia sua função isoladamente. A ligação entre o Estado e a religião fazia necessária a participação de sacerdotes e a complexidade das tarefas da administração e controle social fez com que se desenvolvesse um grupo de altos funcionários e escribas encarregados dos recenseamentos e da coleta de impostos. Já explico. Como esse Estado ele era intimamente ligado à religião, justamente por ser um Estado teocrático, justamente pelo faraó ser um homem, mas ser também um deus, ser o chefe do político, mas ser visto como uma divindade, ele precisava de ter ao seu redor vários sacerdotes que o ajudassem nas funções cotidianas, que o ajudassem nessa relação com o campo do divino. Então ele não governa sozinho. Ele é a autoridade máxima, mas ele tem esses sacerdotes que são também os seus sustentáculos, que estão ao seu redor. E além disso, como esse Estado egípcio ele é gigantesco, conforme a gente viu na nossa última aula, como há também essas aldeias, há também muito número de pessoas para poder ser governado e se administrar dentro desse Estado, ele precisa de funcionários que os ajudassem nesse processo. Então você vai ter os funcionários do Estado e vai ter os escribas, aqueles que vão ser responsáveis por fazer a coleta de dados, por registrar esses dados e, sobretudo, por coletar os impostos e definir como esses impostos seriam gastos. Então, o faraó ele não governa sozinho, existe toda uma estrutura de Estado ao lado dele. E é isso que chama a atenção no Egito. É uma das primeiras sociedades em que a gente vai perceber essa ideia de organização de Estado, essa ideia de organização administrativa. E por isso a importância da gente estudar. Aqui a gente tem a pirâmide, conforme eu disse para vocês, o faraó, abaixo dele a gente vai ter essas três categorias que se seguem, são aquelas que vão compor essa administração. Os nobres e sacerdotes, os membros da família desse faraó e os sacerdotes que ajudam nele nessa relação com o campo sagrado, os soldados que ajudam no processo de defesa e conquista de novas terras, os escribas que são responsáveis por registrar esse cotidiano, que são responsáveis por fazer os recenseamentos, fazer o levantamento de quanto será arrecadado em impostos, de como que serão gastos esses impostos. Aqui, alguns historiadores colocam também os profissionais especializados, que vão ser os arquitetos, vão ser engenheiros, vão ser pessoas que vão trabalhar dentro desse Estado. Todos esses compõem essa alta elite dentro do Estado egípcio. Nós temos os comerciantes, aqueles indivíduos que se dedicam às atividades comerciais. O Egito, a gente vai ter muitos comerciantes, o Egito vai ser uma região de entreposto comercial muito importante,
sobretudo pela posição geográfica dele. Ele está ali entre a África Ocidental e o Oriente, mas também faz a ligação com o Mediterrâneo, que dá acesso às sociedades gregas, depois dá acesso a Roma. Então o Egito já está numa região de entreposto comercial muito importante. E além disso, o Egito vai ser um grande produtor de cereais para abastecer todo esse mundo antigo. Então boa parte do mundo antigo depende do Egito para poder ter acesso a uma alimentação um pouco melhor, porque é ali que esses cereais estão sendo produzidos. Mas o Egito também vai produzir o papiro, um importante produto retirado da exploração dos papiros egípcios para a fabricação de papel e para a fabricação de outras ferramentas. Então esses comerciantes vão ter uma atividade muito importante dentro do Egito, associado aos artesãos, responsáveis por construções de obras de arte, esculturas, palácios, que também vão ter papel importante nessa atividade desses comerciantes. Abaixo dos comerciantes, dos artesãos, está a maior parte da população egípcia, os camponeses, ou também chamados de felás. Felás e camponeses são a mesma coisa. A maior parte da mão de obra do Egito era composta por comerciantes. Isso é pegadinha de prova. Não queria tocar nisso, mas geralmente o cara, quando monta uma prova, ele vai falar para vocês que a maior parte da mão de obra egípcia era escrava. E não é. A maior parte da mão de obra egípcia no campo e nas cidades era composta por camponeses. Eram esses indivíduos que construíam as grandes pirâmides, eram esses indivíduos que faziam as grandes obras públicas, eram esses indivíduos que cultivavam a terra, que cuidavam de animais, que faziam o processo de coleta. Então os camponeses compunham a massa de trabalhadores egípcios. E abaixo deles a gente tem os escravos. Os escravos eram basicamente os prisioneiros de guerra, aqueles que eram submetidos a esses egípcios. A gente vai ter aqui, sobretudo, os hebreus que vão ser escravizados pelos egípcios, porque adentraram um território ali ao norte do Egito à procura de alimento e acabaram sendo escravizados por Mené logo no início do processo de formação dessa sociedade egípcia, correto? Desculpa. Esses escravos eram responsáveis pelos trabalhos mais duros, que eram os trabalhos das minas, os trabalhos de poder tirar grandes blocos de pedras para a construção dos grandes palácios, a construção das pirâmides, e muitas das vezes não, eram considerados propriedades dos seus donos, e em alguns casos, quando os nobres e os próprios faraós morriam e eram mumificados e enterrados dentro das pirâmides, que eram as grandes tumbas desses faraós, alguns escravos eram enterrados vivos junto com esses faraós para simbolizar a riqueza desse faraó e simbolizar que ele tinha poder e fazia outras pessoas submissas a ele, correto? A divisão social no Egito, ela estava relacionada à forma como esse indivíduo integrava esse Estado, a forma como ele participava da máquina administrativa desse governo. Então não era, sobretudo, o nascimento que determinava a posição desse indivíduo. É logicamente que se você nascesse escravo você seria. Se você nascesse um camponês, dificilmente você se tornaria um sacerdote. Mas a divisão social que a gente viu na pirâmide anterior, ela se dava sobretudo pela relação que esses indivíduos tinham com o faraó em última instância. Se a gente fala que que o Estado é o faraó, então a sua posição na pirâmide social dependia dessa sua relação com o faraó e com o Estado. E aí a gente fala de três grandes grupos sociais: os Pat, os Zenemet e os Reit. O Pat, que era justamente aquela categoria mais alta, aquela que eu disse para vocês, essa cá de cima, olha, esse grupo, esse daqui, que eram os Pat, que eram o grupo que participava desse processo de administração desse Estado. Eram então esses altos funcionários. O faraó está no meio deles, mas o faraó é uma personagem à parte. Esses nobres, a família desse faraó.
os sacerdotes e os escribas. Esses indivíduos, então, que participam da administração central, que estão ali relacionados a essa administração central. O grupo considerado como o grupo Enimet, era o grupo do segundo escalão da administração central, que eram chefes militares, administrativos, locais e regionais. Então eram aqueles que tomavam conta desses nomes. E os artesãos mais especializados. O que eu estou chamando de artesãos especializados? Aqui são os arquitetos, são engenheiros, são pessoas responsáveis por pensar e comandar a construção das grandes obras públicas dentro desse Egito. E abaixo, na base dessa sociedade, estão as pessoas comuns, aquelas que não participam do processo da administração. E aí, que pessoas comuns vão ser essas? Comerciantes, artesãos e camponeses. E os escravos também vão estar nesse grupo, que é o grupo Heit, aqueles que estão lá embaixo. Então a gente fala basicamente de 3 grandes grupos sociais, e dentro desses grupos as suas subdivisões, logicamente. Observação. A mobilidade social era muito difícil. Ou seja, dificilmente quem estava nesse grupo do Heit chegaria ao grupo dos Pat. Geralmente o que se tem é a permanência de famílias nesse poder, nesses cargos desse Estado. Então, dificilmente uma pessoa que nasce camponês ela vai se tornar, como eu disse para vocês, um grande sacerdote. Pode acontecer? Poderia, excepcionalmente, mas não é característica da normalidade. A economia. A atividade econômica mais importante do Egito era a agricultura e o pastoreio. Sobretudo a agricultura, a produção de cereais. Os povos lidavam com uma área, a princípio, limitada. E dependiam, sobretudo, limitada por quê? Porque você só conseguia cultivar, conforme eu mostrei para vocês na nossa última aula, as margens do rio Nilo. Aos poucos, essa limitação ela vai sendo, ela vai diminuindo. Por quê? Porque os egípcios vão começando a construir canais de irrigação, permitindo que eles cultivassem em outras regiões um pouco mais longínquas do rio Nilo. E essa agricultura ela dependia também da alta e da baixa do rio Nilo. Isso significa que eu só vou plantar nos momentos em que esse rio Nilo está em um nível mais baixo e vou ter que controlar justamente as cheias desse rio Nilo, o que vai me obrigar a desenvolver um calendário para poder entender o momento que a natureza, esse tempo natural, esse tempo que passa na natureza, e poder mapear quando o rio vai encher e quando eu não devo plantar então, porque senão essa plantação vai toda ir embora, vai toda por água abaixo, literalmente, e quando eu posso plantar. E quando eu posso plantar, eu tenho que fazer um cálculo para saber que eu tenho que deixar um certo alimento guardado para o período em que eu não vou ter cultivo nenhum nessa região. Então isso acaba propiciando, essa característica acaba propiciando o desenvolvimento, como eu disse, do calendário, o controle dessa produção a partir da natureza, mas propicia também o desenvolvimento de uma agricultura irrigada, construindo-se aí canais de irrigação, diques, que nada mais são do que, como eu disse para vocês, barragens para represar essa água, represas, açudes e a construção de um calendário que foi fundamental. Sem ele, seria muito difícil se produzir, se desenvolver agricultura no Egito. Um debate historiográfico muito importante, veio até o som de uma bombinha, de uma bomba aí. O que eu falo de debate historiográfico? Quando eu me referi à historiografia ou debate historiográfico, eu estou falando da forma como os historiadores vêm vendo esse processo. E o simples fato de eu falar debate historiográfico já pressupõe a ideia de que nem todo historiador pensa da mesma forma, conforme a gente viu no primeiro momento, na primeira unidade do nosso curso. E os historiadores têm se questionado muito se foram as técnicas de irrigação que permitiram a existência do Estado ou foi o Estado que permitiu o desenvolvimento das técnicas de irrigação. Em última instância, é aquela velha história. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então aqui o que se quer saber, o que se pergunta é se foi justamente a habilidade desse homem de irrigar, de praticar uma agricultura irrigada, que permitiu que a figura do Estado surgisse,
ou foi o contrário, ou foi a presença do Estado primeiro que permitiu que essa agricultura de irrigação surgisse. O fato é que as duas coisas surgem ao mesmo tempo. Esses historiadores discutem e chegam a conclusões muito parecidas. Chegam a conclusões de que o Estado ele surgiu da necessidade de se organizar a tecnologia e a mão de obra. Então, em última instância, a gente está partindo aqui para a ideia de que foi justamente a existência já dessa agricultura e dessa prática da agricultura irrigada que obrigou o surgimento do Estado. E por quê? Porque o Estado precisou surgir uma pessoa para falar, olha, você vai fazer isso, essa outra pessoa vai fazer aquilo, para organizar aquela atividade. Então esse Estado ele surge com essa necessidade, com a necessidade de organizar a tecnologia e a mão de obra utilizada para a prática dessa agricultura irrigada. Uma introdução, uma inovação muito importante feita pelos egípcios na prática econômica e também na prática social foi a utilização do cavalo. O cavalo até então não era utilizado nem para a produção e nem para atividades militares. Os egípcios o introduzem para isso. E isso acaba ajudando no processo produtivo e melhora a organização até mesmo do exército e a organização social desse Estado. Os faraós no Egito, eles eram sempre caracterizados de acordo com a produção determinada pelo Nilo. Então, um faraó ele poderia ser tido como um excelente faraó, poderia ser vangloriado se a produção fosse muito boa e se as pessoas não passassem por dificuldades de ter acesso a alimentos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tivesse algum distúrbio climático ou uma produção ou uma colheita muito ruim, o faraó poderia ser mal visto frente aos seus súditos e visto, inclusive, como aquele que não estava conseguindo fazer a ponte entre o mundo humano e o mundo sagrado. Então, a avaliação do faraó sempre se dava justamente pela produção do Nilo e pelas cheias e vazantes desse rio Nilo. A terra era cultivada pelos felás e pelos prisioneiros de guerra, pelos camponeses e pelos prisioneiros de guerra, mas muito mais pelos camponeses. A gente tem um número muito maior de camponeses do que de escravos, conforme já foi dito. O Egito foi um estado muito rico e isso acabou fazendo com que ele despertasse a atenção de muitos outros povos que tentaram invadir o Egito ao longo da história. O Egito sofreu com sucessivas invasões. Primeiro foram de Ixos, depois de assírios, os persas, os macedônicos e, por último, o Egito caiu no domínio dos romanos. E aí a gente tem aqui, vai voltar, quando a gente falar da história de Roma e, sobretudo, da história do Império Romano, a gente volta a falar aqui da relação do Egito com os romanos. O Egito cai, dominado por Roma em 1º a.C., no século I a.C., se eu não me engano, Alexandre, que conquista o Egito, e a última grande rainha do Egito. O Egito teve duas grandes rainhas. A primeira foi a rainha Hatshepsut, que foi responsável por governar com mãos de ferro e muito respeitada entre os seus súditos. E depois a gente tem a famosa Cleópatra, que caiu para frente a Roma no século I a.C., quando o Egito foi dominado pelos romanos. Mas Cleópatra se recusou a se submeter ao Egito e preferiu se suicidar. A famosa atitude dela de se suicidar com uma cobra, sendo picada por uma cobra, para não sucumbir aos mandos e desmandos de Roma, para não abaixar a cabeça para os romanos. Mas o fato é que o Egito, no século I a.C., é dominado pelos romanos justamente pelo desejo de controlar uma região tão importante do ponto de vista comercial e da produção de cereais. Um ponto que é muito falado quando se estuda Egito é sobre a arte egípcia. A arte egípcia está muito relacionada à questão da fé e da religião. A arte ela vai ser um espaço importante de manifestação do sagrado dentro do Egito. E, ao mesmo tempo, essa necessidade de manifestar a fé
permitiu com que os egípcios desenvolvessem grandes obras, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto do ponto de vista das artes plásticas, e dessa pontapé inicial para grandes movimentos e para grandes ações dentro desse mundo artístico. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que os egípcios não separavam muito bem a vida da morte. Eles acreditavam que depois de morrer, aqui no mundo terreno, a vida continuaria. Por isso a importância de engrandecer esses deuses e de registrar esse mundo pós-morte. E por isso a importância também de guardar o corpo do indivíduo, uma vez que ele poderia voltar novamente, ele iria viver nesse mundo do além, mas depois voltaria tendo acesso ao mesmo corpo, tendo acesso às mesmas riquezas que ele tinha. E daí a necessidade da prática da mumificação e de guardar os corpos mumificados das suas principais autoridades. E aí a gente vai ter o desenvolvimento de uma arte mortuária, que é muito importante, que é o desenvolvimento, a construção das grandes pirâmides. E dentro dessas pirâmides, os grandes códices, os hieróglifos egípcios, as narrativas existentes em imagem dentro dessas pirâmides. E grandes obras de artesanato, joias, roupas, mobiliário que era colocado dentro dessas pirâmides. E foi isso, em grande parte, que permitiu muito a gente conhecer a história do Egito, esse hábito deles de guardar junto com seus mortos objetos que pertenciam a esses mortos. No Egito, o artista, e não só o artista plástico, mas o escriba, ele tinha muito pouca liberdade para representar e construir suas obras. Ele tinha que seguir as regras estabelecidas. Se não seguisse, era executado. Então, as obras elas refletem o interesse e a expectativa desses faraós e de quem as encomendou, e não do artista que as fez. A arquitetura ela se baseava sobretudo nas construções mortuárias, nessas grandes pirâmides. Mas é logicamente que existiam grandes palácios sendo construídos também. Mas o que restou para a gente, para o nosso estudo, foi basicamente essa arte mortuária, essas pirâmides, que nada mais eram do que grandes túmulos. E aí é importante, porque as pirâmides no Egito eram túmulos, mas as pirâmides em outras partes do mundo não eram. Como, por exemplo, entre os astecas, na região da América Central, as pirâmides eram utilizadas para habitação, eram utilizadas como palácio. No Egito, não. Elas eram basicamente a arte mortuária. Eram construídas para se enterrar as pessoas. A arte ela passou também a ter uma função de representar a imponência e a grandiosidade dos faraós e dos deuses. Por isso a gente vai ter muitas obras, porque essas obras vão representar a grandiosidade desses indivíduos. E aí a gente tem algumas pirâmides muito importantes. A pirâmide de Djoser, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miqueritos, todas artes mortuárias. E aqui, para a gente avançar e já ir para o final da nossa aula, um princípio básico da lei da arte egípcia, o princípio da frontalidade. Os egípcios eles não vão desenvolver técnicas de representação do corpo humano como fizeram os gregos, como fizeram romanos e como fizeram depois renascentistas. Os egípcios basicamente representavam os homens dessa forma: rosto de lado, peitoral de frente e pé de lado. Isso é o princípio de frontalidade. Você vê o corpo de frente, mas os pés e a cabeça do indivíduo de lado, de perfil. Então, esse é um princípio básico da arte, das artes plásticas egípcias. É uma forma de se representar o corpo humano. E outro princípio básico da arte, da representação do corpo humano pelos egípcios, é que era uma regra de que a imagem feita, desenhada, ela não podia se confundir com o ser humano. Então, sempre todas as pessoas vão ser representadas basicamente com o mesmo rosto. Então, o ser humano e a imagem não podiam ser confundidos. Isso na representação pictórica, na imagem. No que tange a escultura, não. No que tange a escultura, a individualidade ganhava espaço. Isso significa que os grandes escultores eles vão tentar representar suas obras, as pessoas na escultura, tal qual a pessoa era em vida. Então, ali a imagem, ela vai refletir de fato, a escultura ela vai refletir de fato a imagem daquela pessoa em vida. Nas artes plásticas, não. Nas artes plásticas, a gente vai ter as pessoas, o princípio da frontalidade e você respeitando essa ideia de que a arte não podia representar
o que era um indivíduo. Bom, sobre o Egito a gente vai ficando por aqui. Aqueles que têm alguma dúvida, eu estou lá na sala do Google Meet para tirá-la. Existe uma atividade que vai ser aberta agora sobre o Egito, vai ficar aberta durante algum tempo para a gente construir esse conhecimento em conjunto. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Desejo a vocês uma boa semana de aula e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.